Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A audiência pública discute o retorno das aulas nas escolas do município. As dívidas com cartões de crédito aumentam durante a pandemia. Como negociar a dívida do cartão de crédito? E será que negociar a dívida do cartão é uma boa opção? Para sabermos mais dicas sobre o cartão de crédito, nós conversamos com a educadora financeira Odineia Silva. E o Rio pode voltar a ter torcedores nos estádios a partir de outubro. Você está num lugar aberto, você corre o risco, mas você estando bem preparado, eu estou aqui perto de você, nós estamos aqui no campo de futebol. Eu sou a 2 metros, pulo na arquibancada, então eu estou menos risco do que no ambiente fechado. Estádio de futebol, cinema, teatro, lugares fechados, não, totalmente contra. Não saia daí, a gente volta já. Você sabe quais são as atribuições do governo municipal? A administração do nosso país é dividida em 3 níveis: federal, estadual e municipal. E as responsabilidades são distribuídas entre essas 3 esferas. Em 2020, iremos escolher os representantes dos cargos municipais. Por isso, é muito importante saber como funciona a administração da sua cidade, as responsabilidades que cabem ao prefeito, ao vereador e o que pode ser exigido deles, não é mesmo? Então fique ligado! Sobre a segurança pública, temos a Guarda Municipal como responsabilidade do município, é claro. Já as polícias militar e civil, assim como o Corpo de Bombeiros, ficam a cargo do governo estadual. Quando se fala em meio ambiente, temos aí uma competência administrativa comum, que é da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Por isso é importante entender até onde vão as competências municipais. Viu como a escolha dos cargos municipais pode afetar diretamente a sua vida? Avalie bem antes de decidir. Eleições 2020. E aí? Quem te representa? A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a audiência pública que discutiu o retorno das atividades presenciais nas escolas da rede municipal de ensino. O repórter Renato Chapô tem os detalhes. A audiência foi uma solicitação dos gestores da educação infantil das escolas privadas. Qual país ou que cidade séria é essa que coloca a educação como última coisa a ser aberta no plano de retomada da sua cidade? E, infelizmente, os nossos convidados não vão poder falar, mas eles estariam aqui exatamente para mostrar que a categoria da educação infantil e das creches é a idade menos prejudicada pelo Covid-19, né? Médicos e estudos internacionais estão aí para mostrar que eles não são praticamente vetores. A carga viral de uma criança é muito baixa, o que não faz dela um ponto-chave de transmissibilidade, né? E principalmente no momento em que você fala que tudo já retomou e que as atividades voltaram a funcionar, esses pais estão na rua trabalhando e perde completamente o sentido de você deixar uma criança trancada dentro de casa. E que esse trancada fique muito entre aspas para todo mundo, porque, na verdade, as crianças não estão trancadas dentro de casa. As crianças estão nas ruas, as crianças estão nas praias, nos parques, em tudo que é lugar. Então, não tem mais o menor sentido e se transforma numa total hipocrisia a gente manter o discurso de que as escolas estão fechadas por uma questão de saúde pública. Criança aprende com criança, ela aprende na interação, ela aprende com o olho no olho. Uma das dificuldades que nós temos, diferente do ensino fundamental, é que a criança pequena precisa, para o seu desenvolvimento, de um outro que se coloque em posição de escuta e de olhar e de acolhimento a ela. E virtualmente isso é bastante prejudicado. O representante do Ministério Público Estadual lembrou uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que os gestores devem se basear apenas em critérios técnicos, sob pena de serem responsabilizados pessoalmente. Por isso, segundo ele, os promotores de justiça do Estado se baseiam apenas na ciência para analisar a questão. O promotor de justiça não é um cientista, né?
ele trabalha com o direito, com as decisões dos tribunais superiores, com a lei, enfim. Então, nós não sendo especialistas nessa área, nós escolhemos um critério objetivo, né, que são os estudos e os parâmetros que estão sendo produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz. Nós não sabemos exatamente, agora eu me informei, através da fala do professor Hermano, a quem eu agradeço, e indago, inclusive, se já há algum estudo mais recente da Fiocruz, porque o último que eu tive acesso, se eu não me engano, foi publicado mais ou menos no dia 20 de julho, né? Então, tomei conhecimento agora desses dados mais atualizados e quero deixar muito claro que, por uma questão de coerência, né, é a partir dessas informações e desses estudos que a promotoria vai se orientar. O representante da Defensoria Pública também destacou que os critérios técnicos devem ser priorizados. As ações da Defensoria Pública são pautadas exclusivamente em critérios técnicos que nos são repassados, tá? A questão das escolas serem o último setor econômico a ser aberto está prevista no Boletim Epidemiológico 11 do Ministério da Saúde, que prevê orientações, replica as orientações da Organização Mundial de Saúde, que diz que as escolas só devem abrir no momento em que houver risco muito baixo, né, da pandemia, em razão do que a escola representa, do número de contatos que a escola provoca e da impossibilidade da adoção de medidas de prevenção ao contágio, como utilização de máscaras e redução mesmo desses contatos naquele espaço. O diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz disse que crianças a partir de 10 anos transmitem o coronavírus como qualquer adulto e que a taxa de transmissão no Rio está acima do nível considerado seguro. O fato da gente não ter reduzido o número de casos e mortes é porque as aberturas, como foram realizadas, não só no município do Rio, mas em quase todos, não facilitaram a queda sustentada, como a gente dizia lá em junho, em maio, que deveria ter uma queda sustentada, acompanhada e monitorada. E isso nós não conseguimos, infelizmente, a gente mantém níveis elevados, e mesmo quando nós descemos aqui no Rio de Janeiro, no município, a gente não conseguiu manter. Pelo contrário, ela voltou a subir na medida em que se não privilegiou exatamente aquilo que a gente acha que é essencial, que é o retorno às aulas. A gente privilegiou o retorno de abertura de shopping center e praias, por exemplo, que não há controle, e com isso volta novamente a epidemia, e com isso a gente retorna às fases anteriores da abertura. O Rio de Janeiro continua a manter aí taxa de contágio em torno de 1 e agora acima de 1 nesses 2 últimos dias, o que significa que a gente não está reduzindo a taxa de contágio na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu não falo só das escolas, eu sempre digo, a escola não é uma redoma. Eu não tenho a menor dúvida que as escolas privadas hoje têm melhores condições sanitárias internas do que as escolas públicas. Mas não é esse o problema. Essas crianças circulam na cidade, os pais circulam na cidade, os professores circulam no transporte público, por exemplo, no metrô, no trem, e isso é um hub de contaminação. E uma correção também, crianças não têm quadros graves, mas nós acompanhamos em alguns institutos de pediatria crianças que tiveram quadros graves, inclusive com quadros infecciosos graves. É um número muito menor. E outra correção, as crianças sintomáticas, elas passam o vírus na mesma proporção de adultos. São estudos mais recentes do New England, já há mais ou menos uns 10 dias colocado na ciência. Crianças acima de 10 anos têm o mesmo poder de transmissão de adultos, então eles transmitem da mesma forma. Favorável à reabertura das creches, o infectologista Evandro Roberto Baldatti destacou que é preciso considerar a saúde mental das crianças em isolamento. A vida não é feita só da pessoa respirando. A vida é feita também de problemas emocionais, de relacionamentos sociais, tá certo? A vida é feita de um conjunto, tá certo? Porque senão não é vida. E a minha luta é pela preservação psicoemocional social das crianças. Tenho trabalho pessoal de levantamento junto a 450 famílias, avaliando, com base em trabalho
da Instituto de Psiquiatria da USP, do setor da infância e adolescência, tá certo? Fazendo um questionário junto a famílias a respeito de como as crianças mudaram seu comportamento a partir da quarentena. E hoje, certo? Coisas assim muito sérias estão acontecendo, tá certo? E quando se faz essa discussão toda, esse lado precisa ser considerado. E, por enquanto, ninguém considerou esse lado. Só se falou da retomada da doença, só se falou do aumento do número de casos, mas ninguém se reportou à saúde mental das crianças, que está se deteriorando. O vereador Tarcísio Mota disse que não vale a pena arriscar vidas. Eu tenho 3 propostas de encaminhamento aqui, professor Célio, para a Comissão de Educação. Uma delas é que a comissão elabore um documento, que obviamente vai ser colocado em votação para os 3 membros da comissão, eu, o senhor e o vereador Jorge Manaia, que inclusive reconheça o problema apresentado aqui, há uma série de alertas importantes sobre a questão da saúde mental, depressão, problemas e contradições, etc., mas, na minha opinião, reafirma a posição da comissão de que é de não retorno das aulas nesse momento. Então, um documento da Comissão de Educação. Então, tem um segundo encaminhamento, que tanto o professor Evandro, que falou aqui, quanto o professor Hermano, a gente faça uma solicitação oficial da Comissão de Educação para que os dois possam encaminhar um documento, embasando com um pouco mais de tempo, já que aqui 5 minutos não é possível, que eles encaminhem um documento para a comissão, os dois, né? Um deles está falando exatamente, inclusive, por um determinado coletivo da Fiocruz, ele pode, inclusive, verificar se é preciso que a gente faça o pedido formal à instituição, se o professor Evandro também quiser assim, faça, mas eles encaminhem um documento com um pouco, é claro que para isso é preciso dar um certo prazo, né? Para a gente conversar com eles, para que eles possam encaminhar um documento embasando um pouquinho melhor, principalmente nessa questão sobre a faixa etária, sobre essa questão que está sendo muito colocada aqui pelos proponentes da coisa, que eu acho, estou na posição aqui de ouvir os argumentos para que a gente possa refletir sobre eles. E o terceiro, professor Célio, rapidinho, é de que a gente encaminhe à prefeitura, ao governo, porque eu sei que alguns gestores aqui disseram, não, o problema econômico não é o motivo, mas ele existe. O próprio vereador Leandro Lira estava falando, outros falaram sobre isso. Que a gente encaminha a prefeitura, por exemplo, há uma lei aprovada do vereador Paulo Messina que é de microcrédito e, portanto, não serve para a maioria das creches, mas pode servir para algumas. É preciso encaminhar o documento aos governos para saber se existem linhas de crédito e para incentivar que os governos tomem linhas de crédito que possam ser destinadas especificamente a mitigar e a diminuir o problema econômico desses estabelecimentos. A volta dos torcedores aos estádios no Rio de Janeiro pode acontecer em outubro. Uma reunião na sede da Federação de Futebol do Estado discutiu o protocolo de segurança para a reabertura. O assunto vem à tona quando a cidade do Rio de Janeiro alcança a marca de 10 mil óbitos em consequência da Covid-19. A marca dos mais de 10 mil óbitos no Rio parece não assustar os cariocas. As cenas de praias lotadas, pessoas se aglomerando e o não uso de máscaras em espaços públicos são comuns de se ver. A doença não está totalmente radicalizada e está proliferando cada vez mais, né? Se é no transporte público, você vê no metrô, ainda até mais as pessoas até respeitam, mas quando é em ônibus, em van, as pessoas não usam máscaras. Entendeu? Então é muito complicado. A situação do Brasil é essa, do Rio de Janeiro também, principalmente, entendeu? As praias lotadas, bares lotados, entendeu? Uma outra realidade que preocupa é o fechamento dos hospitais de campanha. Essa semana foi a vez do Hospital Parque dos Atletas encerrar o atendimento a pacientes da Covid-19. Na Câmara, vereadores criticam as medidas de flexibilização da Prefeitura e lembram que a pandemia ainda não está controlada e que continua morrendo gente. Não tivesse havido tanta ansiedade lá no início de junho, né? Agora a gente podia estar realmente numa situação em que o debate sobre voltar atrás da flexibilização não fosse evidente que vai ter que acontecer mais dia, menos dia, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, em primeiro lugar, é importante entender que, no curto prazo, a tendência não é a situação ser resolvida, porque nós flexibilizamos antes da hora e estamos insistindo no erro. Mas em meio a todo esse cenário, representantes da Prefeitura do Rio, do Governo do Estado e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro se reuniram para traçar um protocolo de reabertura dos estádios de futebol às torcidas. A ideia é ter jogos com os portões abertos já a partir de outubro.
Da reunião já saiu um rascunho de como será a volta dos torcedores. Os jogos terão torcida única do time com mando de campo. Só será permitida a ocupação de apenas 30% da capacidade do estádio. A abertura dos portões acontecerá com 4 horas de antecedência. Fica proibida a venda de ingressos no local. A venda deverá ser unicamente online. Haverá uma forte presença da fiscalização nos estádios para exigir o cumprimento das regras de ouro, como o uso de máscaras e coibir as aglomerações. Erradíssimo. É como se estivesse fazendo a gente de palhaço, porque a gente ficar em quarentena, presa esse tempo todo e agora fazer algo que vai contra tudo que foi falado até então. Absurdo. Então, assim, vai continuar gente adoecendo e gente morrendo até o final do ano. Estádio de futebol, cinema, teatro, lugares fechados, não, totalmente contra. Você está num lugar aberto, você corre o risco, mas você estando bem preparado, eu estou aqui perto de você, nós estamos aqui é um campo de futebol. Eu estou a 2 metros, pulo na arquibancada, então eu estou menos risco do que no ambiente fechado, entendeu? Para mim, eu acho que não é valorizado, porque a gente, senão a gente está sentindo muita depressão problemática, a gente precisa sair um pouco também, viu? E você vai ver no próximo bloco. Educadora financeira dá dicas sobre as dívidas com cartões de crédito que cresceram durante a pandemia. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. Números revelam que aumentaram os casos de depressão e suicídio durante a pandemia do novo coronavírus. Conscientizar as pessoas sobre a prevenção ao suicídio é o principal objetivo da campanha Setembro Amarelo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos alguém morre por suicídio no mundo. Uma pessoa atenta contra a própria vida a cada 3 segundos. Calcula-se aproximadamente 1 milhão de óbitos por suicídio por ano em todo o mundo. No Brasil são mais de 13 mil, mas sabe-se que esse número é subnotificado. Desses, cerca de 96,8% são relacionados a doenças mentais como depressão. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria mobiliza o Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização e desmistificação, baseado no dia 10, data mundial da prevenção ao suicídio. O objetivo principal para falar desse problema é exatamente tentar diminuir e, se possível, se fosse possível, até acabar com a possibilidade de termos esse desfecho fatal que é o suicídio. O que nós trouxemos para o Brasil essa campanha? Exatamente para dar o máximo de orientação, de informação adequada para toda a população e alerta também aos nossos gestores municipais, estaduais e federais, no sentido de trazer a melhor informação para que possamos fazer uma melhor promoção da saúde mental e uma prevenção das doenças, fazendo com que a gente possa diminuir os índices de suicídio no país. E podemos afirmar isso porque nós sabemos que 100% das pessoas que suicidam é porque tem alguma doença mental. Ninguém suicida sem ter doença mental. Nós já provamos isso com os estudos científicos que temos ao redor do mundo e por isso a própria OMS diz mais de 90% das pessoas que suicidaram poderiam ter sido prevenidas este ato absurdo. Então, é importante saber que o suicídio pode ser prevenido. Perfeito. E é importante também desmistificar o suicídio. Durante muito tempo, a imprensa e a sociedade trataram o suicídio como um tabu. E hoje se sabe que esse não é o caminho ideal. Exatamente. É importante, então, informar. É importante passar a informação adequada, que é o que você está fazendo aqui agora, para a população. Há, às vezes, um efeito colateral dessa campanha Setembro Amarelo. Que o efeito colateral é que as pessoas começaram a dizer que é preciso falar sobre isso, é preciso conversar sobre isso.
Não, não é bem assim. Porque quando alguém tem um infarto agudo do miocárdio, a gente procura um cardiologista e não é qualquer pessoa que vai falar sobre isso. Quando alguém tem uma fratura exposta, a gente procura um ortopedista e não é qualquer pessoa que vai falar sobre isso. O suicídio, ele é um quadro psiquiátrico importantíssimo, mas hoje todo mundo acha que pode falar, que pode conversar sobre isso. É um perigo, porque você pode aumentar os índices, diferente do que você está fazendo. Você está dando informação. Então, o verbo informar é muito bem visto nesse momento, porque você vai ensinar. Já que nós falamos de suicídio, nós já dissemos que praticamente 100% de quem suicida é porque tem doença mental. Portanto, a gente tem que tratar e evita esse desfecho fatal que nós não queremos, não é o nosso desejo. Que tipo de atividades a Associação Brasileira de Psiquiatria está prevendo para esse Setembro Amarelo? Esse ano nós temos uma novidade muito boa. Nós fomos acolhidos pelo Ministério da Saúde. Eles aceitaram o que nós vamos trazendo há 6 anos. Esse ano eles aceitaram. E aceitaram com propostas boas. Em agosto, no finalzinho de agosto, nós fizemos um projeto com o Ministério da Saúde chamado Mentalize. E esse Mentalize foi feito pela SEGETS, Secretaria Nacional de Gestão do Trabalho e Saúde, colocou 3 dias seguidos de aulas no YouTube explicando sobre as doenças mentais. Isso é orientação. A gente precisa fazer isso. Em seguida, nós estamos fazendo diariamente lives sobre esses assuntos, que é muito importante para orientar. Mas não é festa, não é comemoração do Setembro Amarelo. Não se comemora isso. Isso é grave. A gente apenas concentra os esforços e pega pessoas que são parceiras naturalmente, como é o caso seu, que está aqui preocupado em passar informação correta. Não falar por falar, não fazer marketing, não ter conversa por conversar, brincar com isso, colocar criancinhas para falar desse assunto. Não, é colocar profissional, colocar técnico, que vai te mostrar o caminho do que precisa ser feito, que é ajudar essas pessoas a terem acesso a tratamento, para parar com essa ideia que é absurda, que só existe porque tem doença, e aí sim a gente poder tratar essas pessoas e salvar a vida dessas pessoas. Doutor Antônio, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. E durante a pandemia também aumentou o número de brasileiros com dívidas em cartões de crédito. A repórter Simone Braga conversou com uma educadora financeira que deu conselhos para o carioca reduzir os gastos com cartão e negociar as dívidas. João Caetano, de 24 anos, é músico e teve o primeiro cartão de crédito aos 18 anos. Uma experiência que acabou com um nome negativo no SPC. A minha experiência começou aos 18 anos, na minha primeira conta no banco. E nos primeiros meses eu comecei a ver que seria uma responsabilidade grande e acabei me excedendo ali no 3º, provavelmente 4º mês, e fiquei com uma dívida porque me descuidei no mês seguinte. E para quitar essa dívida, eu tive que lidar com esses juros e além da pressão do meu nome estar sujo e dificultar a abertura de outros processos relacionados a banco. E isso durou por volta de 1 ano e 4 meses, assim, até eu conseguir quitar totalmente e lidar com esses juros que aumentavam mensalmente à medida que eu angariava o dinheiro para conseguir quitar minha dívida, né? E depois dessa experiência eu prefiro não usar o cartão de crédito, me organizo com o que eu tenho e meu nome está limpo, felizmente, finalmente. A dívida do cartão de crédito é considerada a maior dívida atualmente, ainda mais em tempos de pandemia, com a falta de emprego e a crise na economia. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a dívida com cartão de crédito dentro do ambiente familiar dos brasileiros chega a 76,2%. Os números também mostram que a inadimplência entre a população de baixa renda subiu de 26,9% em janeiro para 29,7% em julho. Enquanto quem ganha mais de 10 salários mínimos, a inadimplência ficou estável, atingindo em torno de 11% das famílias. Como negociar a dívida do cartão de crédito? E será que negociar a dívida do cartão é uma boa opção? Para sabermos mais dicas sobre o cartão de crédito, nós conversamos com a educadora financeira Odineia Silva. A melhor forma de negociar o cartão de crédito
a principal e essencial é ter clareza da minha atual situação financeira. A partir do momento que eu sei exatamente tudo que está entrando, tudo que está saindo, quais são as previsões de entradas e saída para os próximos pelo menos 3 meses, eu parto sim para entrar em contato com bancos ou com as operadoras que estão fazendo contato comigo, ou eu em contato com elas, referente à dívida de cartão de crédito. Eu jamais posso entrar em contato com um banco ou com uma operadora que eu tenho débito se eu não tenho clareza da minha atual situação financeira. Por quê, Simone? Porque muitas vezes a gente assume algo no calor da emoção, sem realmente saber como está as minhas finanças. E aí eu assumo um parcelamento e aí eu vou lá e reparcelo e reparcelo. Então, quanto mais clareza eu tenho das minhas finanças, mais firmeza, mais pé no chão realmente eu estarei para me comprometer com um novo parcelamento e realmente eu vou ter mais domínio para saber realmente quanto eu devo, né? Qual é a real dívida, qual é o real débito. A gente costuma dizer aí, solicitar para a operadora realmente o valor líquido do meu débito, verificar tudo o que tem embutido. Eles são obrigados a nos passar o que tem de juro, né? O que tá, o custo efetivo da dívida. Eles são obrigados a passar esse valor para que, com uma base clara, eu possa verificar, poxa, vale a pena eu fazer, sim, um parcelamento com a empresa a qual eu tenho débito? Vale a pena eu barganhar desconto melhor para que realmente eu consiga quitar, que essa, sem dúvida, Simone, é a melhor forma. Se necessário for, eu ir lá e quitar. Vale a pena também, no caso, pegar um empréstimo pessoal, por ele ter uns juros mais baixos, e porque às vezes a gente pensa assim, não quero trocar uma dívida por outra, mas vale a pena. Vale a pena, porque a gente vai fazer o quê? Eu vou trocar uma dívida de juro alto, que é a questão do cartão de crédito, que está aí no topo do endividamento a nível mundial, né? Não é só uma questão Brasil, até porque, Simone, até alguns anos atrás, o que nós fazíamos? Nós comprávamos muito no dinheiro, ou até mesmo no talão de cheque, como realmente muito utilizado até alguns anos atrás. Com a facilidade do cartão de crédito, tem aí um limite tentador pré-aprovado e que muitas vezes, né, eu posso pagar depois eu vejo aquele jeitinho brasileiro de modo geral aí que muita gente acaba adotando. Depois eu resolvo, depois eu dou um jeitinho. E aí, por muitas vezes não ter o controle financeiro, o planejamento, né? Poxa, qual é o meu estado atual? Quais são aí as projeções de entrada e saída para os próximos meses? O que muitas vezes eu, você e o povo, em modo geral do Brasil, pode acabar fazendo eu vou comprar parcelado, depois eu dou um jeito. E aí vem o efeito bola de neve, né, Simone? Então, sim, é muito válido aproveitar, com certeza, um empréstimo pessoal, aproveitando a questão da Selic super reduzida aí a 2%. Tem muita gente, eu falo isso porque eu vivo isso no dia a dia com os meus clientes, Simone. É o momento, sim. Aqui estamos falando do cartão de crédito, mas o momento pede que a gente olhe qualquer tipo de dívida contraída no passado, que ela seja, sim, substituída por uma dívida mais barata, aproveitando aí essas opções de empréstimo pessoal. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.